Atos, capítulo 2. Aqui, meus irmãos, nós temos o estabelecimento da Igreja de Cristo. Então, os versículos aqui serão apenas introdutórios. Vamos começar, meus irmãos. O versículo 42, nós leremos até o versículo 47, porque aqui nós temos o exemplo supremo de uma igreja segundo a vontade de Deus. Então esses versículos, eles serão apenas introdutórios, porque nós trabalharemos alguns temas. Hoje eu quero já iniciar as tratativas, assim nós podemos dizer, uma semana importante para nós, onde nós comemoramos 35 anos como igreja. Na quinta-feira, feriado, esta igreja completa, então, 35 anos de existência. E nós temos o pastor Cirineu, que nos trará o desafio no final de semana. Mas eu quero já iniciar uma semana importante para nós, tratando sobre esse tema. A palavra de Deus vai nos dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos a Deus em oração? Senhor, mais uma vez em sua presença nós queremos render graças por este dia maravilhoso, porque mesmo com essa chuva abençoada, mesmo com a dificuldade de alguns irmãos chegarem, nós queremos agradecê-lo pelo privilégio que em nosso país temos, de livremente adorarmos ao Senhor, de portarmos a nossa Bíblia, de reunirmos neste local de adoração, nesses últimos 35 anos, para adorar o nome do Senhor. Obrigado por todos aqueles cuja vida foi transformada através do ministério dessa igreja. Obrigado por aqueles irmãos que achegaram-se nesse decorrer e hoje são parte dessa igreja, ou fizeram parte dessa igreja nesses 35 anos. E hoje, se nós estamos aqui, é principalmente por sua graça, mas também, ó Deus, porque nos tem permitido chegarmos até aqui anunciando tua palavra. Então, ó Deus, baseados no modelo da primeira igreja, assim nós também devemos ser até a volta de Cristo. Devemos basear as nossas vidas, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, o nosso relacionamento com o Senhor, assim como aqueles primeiros crentes faziam quando iniciou a igreja. Então, ó Deus, direciona os nossos corações, desafia-nos essa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao olharmos ao nosso redor, ou pelo menos no decorrer da história da nossa igreja, nós entendemos, e principalmente aqueles mais antigos sabem, quais foram alguns dos desafios que Deus permitiu para que nós chegássemos até aqui. A igreja do século 21, ela é totalmente diferente da igreja do primeiro século. Aqui nós temos um grupo de crentes, mais ou pelo menos milhares de pessoas, que quando entregaram a sua vida a Cristo, aquilo não só transformou a sua vida, mas transformou a sua rotina. Era notório que eles eram pessoas que tinham sido salvas por Cristo. Aquilo, meus irmãos, foi algo transformador, porque posteriormente os capítulos de Atos vão deixando claro como as pessoas aos milhares iam entregando sua vida a Cristo. Então nós sabemos que no decorrer dos séculos, a influência da igreja cristã, ela sempre esteve presente na história da humanidade. Nos últimos séculos, mesmo com toda a perseguição, mesmo com todas as artimanhas de Satanás para tentar macular a igreja de Cristo, nós chegamos aqui, eu digo nós cristãos em geral, ou o cristianismo verdadeiro, chegamos aqui hoje, nos anos 2023,
com a responsabilidade de prosseguirmos, levando com fidelidade a palavra de Deus. É muito triste porque, como diria um determinado presidente, nunca antes da história desse país, ou talvez nunca antes da história mundial, houve-se tantas igrejas ditas cristãs, mas também nunca houve tamanha incredulidade. E vocês que são parte dessa igreja há bastante tempo já têm ouvido isso da minha boca, que infelizmente os crentes ou o cristianismo de hoje é um cristianismo fraco, é um cristianismo onde infelizmente mesmo com todas as ferramentas que nós temos para avançarmos em nossa vida espiritual, nós retrocedemos. É até uma das temáticas da minha tese ou do meu TCC sobre a questão do sofrimento, e isso nós vamos tratar mais no final do mês. Vocês já pararam para pensar como hoje tudo em dia, ou tudo aquilo que acontece hoje em dia, aquilo que é feito na tecnologia e tudo mais, é feito para facilitar a nossa vida. Então, cada vez menos nós temos a necessidade de se esforçar. Antigamente, se você queria um suco de laranja, você tinha que descascar, ou pelo menos partir a laranja no meio. Se você tinha aqueles espremedores de plástico, você tinha que ficar ali para tirar o suco. Hoje em dia tem máquinas que você só bota a laranja, você não precisa cortar. Você não precisa fazer nada. A máquina corta, a máquina suga todo o suco e ainda joga fora o bagaço. A única coisa que você tem que fazer, talvez, é lavar e olhe lá. Então, todas as coisas que acontecem hoje é para tirar um pouco do estresse ou de todo o trabalho que nós temos no dia a dia. Mas isso nos faz muito mais preguiçosos do que no passado, quando nós tínhamos que nos esforçar. Porque até mesmo na questão das coisas de Deus, isso também nos faz crentes relaxados. Eu estava perguntando hoje pela manhã quantos dos irmãos haviam lido a lição da escola dominical, mesmo todos tendo a possibilidade de terem o livro no celular, no computador e nas revistas. Teve gente que não fez. Então, algumas vezes, nós vamos simplesmente deixando as coisas de Deus em banho-maria. Nós vamos empurrando com a barriga. E o maior problema disso é que a nossa vida espiritual, ela é, de alguma forma, afetada com toda essa inércia, ou pelo menos toda essa letargia que nós temos, esse sono para as coisas que não são aquelas de primeira importância, se assim nós podemos dizer. E isso afeta diretamente as nossas vidas. Então, quando nós olhamos para trás, nós vemos o esforço dos crentes para estarem juntos. E quando a palavra de Deus usa o termo tudo em comum, não é que eles tinham os mesmos gostos, não é que eles tinham a mesma personalidade, não é que todos gostavam da mesma coisa, mas que eles procuravam estar juntos. Aqui em nossa igreja, como eu falei para vocês e como foi falado nos avisos, nós teremos um final de semana cheio de responsabilidades, as quais nós precisamos nos esforçar para podermos estar juntos. Demonstrarmos não só para as igrejas que aqui se achegarão, mas também para os irmãos ou para aqueles que nos visitarem, a união que existe por trás dessa igreja. Se nós estamos aqui há 35 anos, sem sombra de dúvidas é pela graça de Deus. Mas também é pelos esforços de homens e mulheres que têm investido sua vida para levar essa obra, para que esta igreja possa avançar no que diz respeito ou pelo menos à vontade de Deus e até mesmo de que maneira nós estamos influenciando esse bairro. Então existe um trabalho por trás de tudo isso. Então, dentro de todas essas coisas que eu tenho dito para vocês, o que eu quero falar hoje é sobre os desafios que nós, como igreja, temos na atualidade. Coisas que nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer e que são importantes para nós prosseguirmos, avançarmos para os próximos 35, 70, não sabemos quantos anos, mas para que as portas dessa igreja permaneçam abertas até a volta de Cristo. Mesmo que eu ou vocês não estejamos aqui, a palavra de Deus ela permanece para sempre. Então é importante que ela seja ensinada para as novas gerações, mas somos nós que devemos demonstrar as atitudes corretas que devemos ter. Então, enfrentando os desafios da igreja na atualidade. Eu quero falar para vocês rapidamente sobre 5 deles. E eu sei que às vezes que a gente fala sobre
2 ou 3, o pessoal já pensa, puxa, a vida vai demorar. Mas a grande questão, meus irmãos, é que são desafios importantes. Cada um desses desafios nós poderíamos trabalhá-los individualmente, mas vamos procurar de alguma forma abrangê-los, aonde todos poderão aplicar os seus corações e suas vidas a esses desafios serem presentes em nossas vidas e em nossas famílias. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, abre sua Bíblia lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O primeiro desafio que nós temos como igreja, meus irmãos, não poderia ser diferente. É o desafio de perseverarmos na fé. Mesmo que os dias sejam maus, mesmo que as dificuldades sejam grandes, mesmo que nós estejamos cercados por um bando de gente que se diz cristão, mas que talvez só são da boca para fora, aqueles que creem em Cristo de maneira genuína precisam ser perseverantes na fé. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nós temos aqui as palavras de Cristo a uma das 7 igrejas, e ele diz o seguinte: sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Meus irmãos, cada domingo de manhã, nós estamos estudando sobre os perigos que nós temos enfrentado, nossas famílias têm enfrentado com o progressismo. Algo que lamentavelmente tem se infiltrado aos poucos, ou até de maneira escancarada em nossas famílias, através daquilo que assistimos, daquilo que ouvimos, daquilo que permitimos fazer, ou permitimos os nossos filhos fazerem. Mas como cristãos, nós temos atitudes que demonstrarão se nós estamos interessados em buscar fazer a vontade de Deus. Hoje, em uma das perguntas, de que maneira nós vamos proteger as nossas famílias ou ensinar a nova geração a como se proteger dessas diretrizes diabólicas que hoje nós vemos na sociedade. E Cristo deixou claro para as igrejas sobre a importância da fidelidade. Só que existem passos para que nós possamos perseverar na fé. Veja comigo Salmo capítulo 1, versículo 2. Outra pessoa vai para o Salmo 119, versículo 11. Não existe, meus irmãos, fórmula mágica. Não existe um truque aonde você vai fazer e a sua vida espiritual vai dar um salto. Não existe você tomar algo ou você comprar algo que aquilo vai fazer você ser um crente espiritual. Pelo contrário, tornar-se um homem ou uma mulher de Deus requer esforço. Requer esforço de cada um de nós. Salmo 1, 2 vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 119, versículo 11. Alguém leia, por favor. Estava conversando com os jovens ontem. O próprio Salmo 119 vai dizer de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Não existe um meio de um jovem ou de um crente ser fiel a Deus, se não for mediante a palavra do Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, nunca vai conseguir alcançar um nível espiritual satisfatório se você não ler a sua Bíblia. Ah, pastor, mas a Bíblia é chata, tem um monte de palavra que eu não entendo, um monte de coisa, enfim, eu não gosto de ler a Bíblia. Hoje em dia, existem várias versões que nos dão o entendimento daquilo que muitas vezes nos é difícil de compreender. Eu tenho incentivado pessoas a aplicarem o seu dinheiro em Bíblias de estudo. A minha primeira Bíblia, ainda está guardada na casa dos meus pais, foi uma Bíblia de capa preta, revista e corrigida. Eu usei ela por mais ou menos 1 ano, até que depois eu comprei uma Bíblia anotada, do Charles Ryrie. E eu honestamente gosto muito da Bíblia anotada, mas naquela época era a melhor Bíblia de estudo que tinha. Hoje em dia existem várias Bíblias de estudo excelentes. Que se você, meu irmão, investir uns 120, 130 reais, você consegue comprar uma Bíblia excelente. Na sexta-feira que vem, eu irei lá na Sociedade Bíblica, porque um dos irmãos da nossa igreja, ele quer uma Bíblia de estudo, e ele quer ir comigo até lá para que ele possa escolher.
Eu convido vocês, se na sexta-feira da semana que vem você não trabalhar, ou talvez se você quiser alguma Bíblia de estudo, nós vamos lá. Como igreja, geralmente uma Bíblia de estudo custa R$200, mas como igreja nós temos 40% de desconto. Então lá tem Bíblia da mulher, tem Bíblia da adolescente, tem Bíblia do pregador, tem Bíblia da pregadora, mas as mulheres podem pregar só para elas, tá certo? Mas tem Bíblia devocional, tem Bíblia de tudo quanto é gosto. De letra gigante, letra extra gigante, né? Para aqueles que, assim como eu, se eu tiro o óculos, eu não enxergo mais nada. Hoje eu fui tirar o carro da Renata lá da frente e falei, vou deixar meu óculos aqui para não molhar. Já tirei o óculos, tá tudo embaçado. Não, tive que ir com o óculos molhado mesmo. Então existem Bíblias de tudo quanto é gosto, meus irmãos. Já não existe mais a desculpa de nós não sabermos. Se você tem alguns pastores de confiança que você gosta de assistir no YouTube, é só você digitar lá, por exemplo, se você coloca o doutor Augusto Nicodemos, e você escolhe um tema ou um versículo, geralmente é pregado por ele ou por algum pastor que é um pastor conservador, e você pode ouvir sobre aquele tema. Pregações temáticas ou expositivas da palavra de Deus, nós temos como poder ouvir. Se nós não temos o entendimento, é porque nós não procuramos. É claro que a internet é um campo minado, que deve se ter cuidado. Mas se você tem dúvidas, conversa comigo. Eu posso te direcionar a certos sites e conteúdos que vão ser excelentes para o seu estudo. Então hoje, a pessoa só não lê a Bíblia se tem preguiça. Se não quer. Nós podemos ouvir a Bíblia. Você no carro pode ouvir a Bíblia no seu deslocamento, de ônibus, de carro, no Uber, nós podemos fazer. Se não fazemos, meus irmãos, é porque nós não queremos. Então, uma das maneiras para perseverarmos na nossa fé é através da palavra de Deus. Então, quanto mais você conhece a verdade, mais firme será a sua fé. Quanto mais nós conhecermos a verdade, menos nós seremos ludibriados. Há algum tempo, um dos candidatos a presidente falava abertamente esse versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por mais que ele falava isso fora de contexto, para o cristão que quer estudar a palavra de Deus, essa é a verdade suprema. A verdade nos libertará. Nós só podemos nos defender de todas as vertentes diabólicas da sociedade através da palavra de Deus. Mas também, uma das maneiras de perseverar na fé é através da oração. Quem sabe de cor? 1 Tessalonicenses 5,17. Gente do céu, vocês não sabem, 1 Tessalonicenses 5,17, o negócio está complicado, hein? Orai sem cessar. Obrigado. Às vezes o pessoal tem vergonha de falar o versículo. Gente, não precisa ter vergonha. Orai sem cessar, meus irmãos. Vocês estão vendo essa aliança? Parece um rolimã, né? Grande. Estão vendo essa aliança? Aonde que é o início e aonde que é o fim dessa aliança? Consegue? Meus irmãos, algo que não cessa é algo que talvez tenha um começo, mas não tem fim. O crente deve viver em espírito de oração. Eu me lembro de um pastor que disse para mim certa vez, e eu acredito nas palavras dele. Ele estava descendo uma serra com a sua família. Era uma rodovia de mão dupla, então um descia, outro subia. E quando ele estava descendo, ele viu que um caminhão tentou ultrapassar outro pela esquerda e ele não tinha o que fazer. E naquele momento, ele clamou a Jesus, gritou dentro do carro: Senhor, nos salva. E ele disse que fechou os olhos. Ele disse que quando ele abriu os olhos, ele só olhou para o retrovisor e viu o caminhão passando. Aí você pode falar assim: pastor, não acontece, meus irmãos. Só não acontece com quem não acredita. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Muitos de nós não temos ideia das coisas que Deus, Ele nos livra e nós nem sabemos. Isso para mim sempre foi uma demonstração do cuidado de Deus sobre nós. Orar sem cessar é você estar num lugar, às vezes você sabe de alguém que está numa situação difícil, você, em seu pensamento: Senhor, eu entrego aquela pessoa nas suas mãos. Ou então, em algum momento, como geralmente eu ensino para as minhas filhas, quando nós estamos indo para o colégio,
Existem pelo menos 2 caminhos que nós podemos tomar. E eu disse para elas o seguinte: tem vezes que eu sinto o desejo de ir por um caminho, tem vezes que eu sinto o desejo de ir por outro. Eu entendo isso ser a direção de Deus. Porque às vezes só o Senhor sabe do porquê que Ele quer que nós possamos tomar determinado caminho. Então nunca nós podemos estar com os ouvidos fechados para aquilo que Deus quer nos dizer, ou para aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Isso não é coisa de pentecostal, não, meus irmãos. Isso é fé no poder de Deus. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Então, a oração é uma fonte de força espiritual. Ore continuamente buscando orientação, conforto e força no Senhor. A palavra de Deus vai dizer que é Ele quem dá força ao cansado. É Ele, meus irmãos, quem vai nos ajudar, quem vai ser o nosso apoio, o nosso auxílio em nossos momentos de maior dificuldade. Então nós devemos buscar a Deus. Também, dentro do desafio de ser perseverante na fé, nós devemos manter o nosso foco em Jesus. Hebreus 12:2, pode abrir sua Bíblia lá. Hebreus capítulo 12, versículo 2, alguém leia para nós, por gentileza. Achou, pode ler, quem quer que seja. Hebreus 12:2. Meus irmãos, sabem o que é foco? Sabe o que é foco? Eu vou dar um exemplo para vocês o que é foco. Certa vez um pastor disse para mim o seguinte: eu vou dar um toque para o Paulo no aniversário de casamento. Você sabia, Paulo, que o casamento é um atestado de óbito? Sabia disso? Porque você morre para as outras mulheres e você só está vivo para a sua esposa. Olha que bonito. Isso é foco, meus irmãos. Você não pode mais roubar isso. Agora vocês ouviram da minha boca. Isso é foco. É você focar apenas em uma. Nós casados, o foco é nas nossas esposas, as esposas dos maridos. Nós como cristãos, o nosso foco é Cristo. O autor, o escritor de Hebreus, ele vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, para aquele cujos olhos estão firmados em Cristo, mesmo que nós possamos ser açoitados pelos ventos, pelas tribulações, pelas tempestades que ocorrem nas nossas vidas, nós estamos firmados na rocha. É como nós ensinamos para as crianças, aquele que construiu a sua casa na rocha, ele está firme. Aquele que construiu a sua casa sobre areia, quando veio a tempestade, a casa caiu. A fé do cristão é dessa mesma maneira. Se nós não estamos firmados em Cristo, a nossa fé ela é deficiente. Nós temos dificuldade de confiar em Cristo nos nossos momentos de dificuldade, nas lutas que nós temos no dia a dia. Sim, meus irmãos, quando nós consideramos esse mundo, daqui 35 anos, eu nem imagino os avanços científicos que nós teremos, mas também a sociedade ela já vai estar muito mais doente do que já está. Essa igreja foi fundada em 1988. Imagine como era a sociedade em 1988. Quantas coisas não eram aceitas, que hoje são totalmente comuns. Então a sociedade muda, o que não pode mudar é o servo de Deus. Então, o primeiro desafio que nós temos é sermos perseverantes na fé. Ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. O segundo desafio é o desafio da unidade. Vamos para João capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. O desafio de sermos um só em Cristo Jesus nosso Senhor. João 17, 20 e 21, eu lerei essa passagem, os irmãos vão me acompanhar. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, Jesus falando: peço não apenas por eles, mas também por aqueles que virão a crer em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai,
como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu reforço, meus irmãos, o maior modelo de unidade que nós temos foi lido em Atos capítulo 2. Nós vemos como os crentes eles eram felizes por estarem juntos. A maior bênção do cristão é estar louvando a Deus junto com seus irmãos em Cristo. Aqui nesse mundo os trabalhos são muitos, as dificuldades elas se multiplicam às vezes, mas vai chegar um dia onde todos nós estaremos na presença do Senhor. Existirão bilhões de pessoas que estarão na presença do Senhor compartilhando da mesma fé que cada um de nós. Nós vamos ter muito tempo para conversar, nós vamos ter muito tempo para jogar xadrez, vamos ter muito tempo para jogar bola, vamos ter muito tempo para deitar na rede e esquecer de todos os problemas. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos a responsabilidade, não só de perseverarmos na fé, mas de sermos um com os nossos irmãos em Cristo. Vocês já notaram como na sociedade que nós vivemos, o amor é um artigo em extinção? É fácil amar as pessoas que estão dentro da sua casa, às vezes nem tanto. Mas dentro da igreja, o desafio é nós procurarmos sermos um, mesmo com pessoas com personalidades diferentes. Às vezes tem aquele que é mais falador, às vezes nós temos aquele que é mais retraído. Às vezes nós temos aquela que gosta de aquela irmã que gosta de ter comunhão com outras. Nós temos, em contrapartida, aquela que talvez não tem facilidade em ter comunhão com outras pessoas. Mas o que a Bíblia nos fala é que nós devemos procurar ser um. Ninguém pode ficar de fora. A vontade de Deus, meus irmãos, é que nós, como igreja, possamos dar um testemunho poderoso do que é o amor de Cristo. O Senhor disse que ele será conhecido através do amor que nós temos uns pelos outros. A pessoa que entrar por aquela porta e chegar nessa igreja, ela precisa ver um povo unido e não um povo dividido. Dentro dessa questão, meus irmãos, devemos buscar a unidade em Cristo mesmo diante das diferenças, para que o mundo possa ver o amor de Deus em nós. Hebreus 10, 25 vai dizer o seguinte: não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Aqueles irmãos cujo foi escrito as cartas para eles estavam sendo perseguidos. E ainda assim foi dito da importância deles estarem juntos. Nós não somos perseguidos. Ou se somos, a perseguição nem se compara à perseguição que aqueles irmãos tiveram. Mas ainda assim nós devemos estar juntos. Nós devemos nos esforçar, quer faça chuva, quer faça sol, quer faça frio, quer faça calor, quer chova canivete ou não. Precisamos nos esforçar para estarmos juntos. Estar na igreja é um testemunho para todas as pessoas. É por isso que eu realmente acho um demérito muito grande para o crente que muitas vezes deixa de estar na igreja para estar com os seus parentes ou para estar em lugares que de alguma forma a sua fé não vai poder ser demonstrada. É claro que vez ou outra é totalmente compreensível, mas sempre trocar o seu momento de comunhão com seus irmãos por afazeres seculares, isso não tem valor nenhum para a nossa fé. Pelo contrário, isso demonstra como nós somos desunidos. Então a vontade de Deus é que nós estejamos envolvidos em uma igreja onde você, meu irmão, possa receber apoio e encorajamento e também possamos compartilhar das nossas responsabilidades. Cada domingo de manhã as opiniões de vocês são importantes. Porque todos nós temos lutas dentro daquilo que, como cristãos, o progressismo e todas essas questões têm martirizado as nossas famílias, os nossos filhos e a luta que nós temos. Então nós precisamos estar unidos. Precisamos orar uns pelos outros. O Eduardo, na sua oração, na hora das ofertas, orou pelo Lucas, que vai completar quase 4 meses, que está no hospital.
Então nós precisamos lembrar daqueles irmãos também que estão em dificuldades, daqueles irmãos que estão lutando com as suas vidas e com as situações. Devemos valorizar a diversidade na unidade. Veja 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Alguém leia para nós, 2 Coríntios 12, 12. Outra pessoa deixa seu dedo lá em Romanos 16, 17. Meus irmãos, é importante, e Paulo deixa claro sobre isso, nós termos unidade na diversidade. O que isso significa? Nós aqui não temos os mesmos gostos. Nós aqui não temos a mesma personalidade. Nós aqui sequer, quando casados, gostamos 100% das mesmas coisas. Por que nós devemos achar que as pessoas devem ser perfeitas? Mesmo nas nossas diferenças, nós precisamos ser unidos. É uma luta e é importante reconhecer que a igreja, ela é composta de diversos membros. Como eu falei para vocês, às vezes tem aquele irmão que fala mais que a boca, e às vezes temos aquele irmão que não fala nada. Às vezes nós temos aquele grupo de pessoas que gostam de se relacionar entre si. Às vezes temos aquela pessoa que gosta de ficar num canto sozinho. O que nós vamos fazer? Nós somos um só corpo. Nós somos um só diante do Senhor. Então, mesmo diferentes, nós temos dons que precisamos compartilhar com os nossos irmãos. E dentro de valorizar a diversidade na unidade, também nós devemos lutar contra as divisões. Romanos 16, 17, quem está com o dedo lá pode ler para nós. Falamos isso na semana passada. Às vezes nós temos dificuldade de nos afastar de alguém que nos faz mal. Às vezes nós temos dificuldade de dizer para alguém, olha, eu quero cortar os laços contigo porque a sua amizade está sendo tóxica para mim. Infelizmente tem crentes dentro da igreja que não querem fazer a vontade de Deus. E o maior problema é quando dois crentes descontentes eles se encontram. O que a palavra de Deus deixa claro é que aqueles que promovem divisões na igreja, eles devem ser notados. E deve ser tratado esse espírito de divisão. Porque é isso que enfraquece a igreja de Deus. É isso que faz com que o corpo de Cristo ele seja cada vez mais enfraquecido. Muitas igrejas se dividiram por motivos que foram fúteis. E isso influencia demais no andamento da igreja. Meus irmãos, se nós estamos aqui nesses últimos 35 anos, é porque existiram pessoas que mesmo em meio a dificuldades perseveraram em fazer a vontade de Deus. Nesses 15 anos que eu estou aqui já aconteceu uma situação. Quando o pastor Roger saiu da igreja, e ele saiu porque já tinha se aposentado, várias pessoas foram atrás. Várias pessoas foram atrás. E eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu aprendi com o pastor Cirineu, que vai pregar aqui na semana que vem, que às vezes, quando pessoas saem da igreja, é uma bênção. Alguns dos mais antigos vão se lembrar de alguns irmãos que hoje não estão aqui, que a gente pensa, é uma bênção que eles não estão mais aqui. Porque, lamentavelmente, existiam pessoas que estavam preocupadas mais com o seu eu, com as suas vontades, do que propriamente com a vontade da igreja. Isso não funciona, meus irmãos. Imagine se essa igreja fosse toda baseada num sistema ditatorial. Vocês só vão fazer aquilo que eu quero. A primeira coisa que eu vou fazer, Eduardo, a partir do domingo que vem, você pode jogar fora tudo que é café da igreja. Essa seria a primeira atitude que eu teria. Ninguém mais vai tomar café na igreja. Segundo lugar, o uniforme para vocês virem para a igreja é todo mundo com a camisa do Corinthians. Vão pintar essas paredes de branco e preto. É por isso que não funciona o sistema ditatorial, meus irmãos. Alguns de vocês sabem alguns gostos que eu tenho. Gostos alimentares. Eu estava dizendo ontem para os jovens,
eu não suporto o cheiro de pizza de sardinha. Mas alguns dos irmãos, quando fazem, fiquem à vontade, só não me chamem para ir perto da mesa. Ou sequer me ofereçam, porque eu não vou querer. Então, meus irmãos, o que impera dentro da igreja não é a vontade de um. A coletividade. Quando nós estamos numa assembleia, não é a minha vontade que impera, não é a vontade de um. Nós aqui fazemos a votação e a maioria decide. Então nós precisamos lutar contra aquele espírito de que eu tenho que ser ouvido, a minha vontade tem que ser feita. Dentro da igreja não é assim. É a vontade da maioria. Ontem o que nós fizemos, os jovens sabem. Nós escolhemos as brincadeiras que serão feitas no Cojubaçu. Eu disse para eles, se os jovens das outras igrejas reclamarem, eu vou falar que a culpa é de vocês. Ninguém vai dizer que a culpa é minha. Então foram vocês que escolheram as brincadeiras. Ou seja, dando a oportunidade para os jovens poderem participar daquilo que vai ser tão importante para nós. Primeiro desafio, meus irmãos, foi perseverarmos na fé. O segundo desafio é sermos unidos em Cristo. O terceiro desafio é a relevância que como igreja nós devemos ter na sociedade. Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, 16, eu posso ler esse versículo. Você fica com o dedinho em Mateus 10, tá bom? Mateus 10, 16, eu lerei só a parte B do versículo. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ah, pastor, o que isso quer dizer, meus irmãos? Nós, como igreja, devemos manter uma relevância na sociedade. Eu tenho plena convicção que as pessoas que conhecem essa igreja aqui, mesmo que não a frequentam, elas sabem que aqui nós pregamos a palavra de Deus. E mesmo que fazemos isso, nós queremos que pessoas cheguem à igreja, mas nós não podemos negociar a nossa fé para nós termos mais pessoas. Nós não podemos abrir mão dos princípios bíblicos para poder agradar pessoas. Porque se nós assim o fizéssemos, a igreja, e infelizmente muitas igrejas fazem isso, elas se tornam relevantes fazendo a vontade do povo. Eu disse para vocês, um dos livros conhecidos na cristandade atual é chamado Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren. Nessa igreja, a premissa básica é a seguinte: você tem que fazer tudo aquilo que o povo quer para poder chegar na igreja. Se o pessoal quer uma música diferente, toca uma música diferente. Vamos supor, o Eduardo, ele gosta de reggae. Então vai chegar aqui um camarada vai cantar reggae. Vamos dizer que o Edson gosta de pagode. Vai chegar uma pessoa aqui, tic, 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 tic. Aí vamos dizer que o Paulo, ele gosta de um axé. Pensou, Paulo, você deixou um axé, que bonito? Aí vem alguém aqui, os dançarinos de axé e começa... Meus irmãos, existem igrejas que são basicamente isso. Aquilo que as pessoas querem. Então você vai encontrar igreja de tudo quanto é gosto. A premissa básica hoje é a seguinte: você não precisa abrir mão dos seus gostos pessoais para servir a Cristo. Então você pode continuar com os mesmos gostos. Você pode continuar com a mesma maneira de vida. Só que a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se nós quiséssemos que esses bancos estivessem cheios, meus irmãos, nós poderíamos colocar uma faixa aí na frente dando comida de graça para as pessoas, que aqui nós estaríamos lotados de pessoas, não ia estar cabendo pessoas nesse auditório. As igrejas cujas placas dizem que pessoas podem ser curadas ou que pessoas podem ser abençoadas com riquezas, elas estão cheias. As igrejas cuja mensagem principal é a salvação pela fé em Cristo, elas estão cada vez mais esvaziadas. A culpa também são de pessoas gananciosas que muitas vezes só procuram a Deus quando estão interessadas em alguma coisa. A vontade de Deus é que a relevância que nós temos como cristãos possa ser em servir a Cristo, em demonstrar um povo que se ama, mesmo em meio à sua diversidade. Eu falei para vocês ficarem no capítulo 10 de Mateus, versículo 7 e 8, alguém leia para nós, por favor.
O que Jesus estava dizendo? Os apóstolos, eles precisavam sim executar todas aquelas obras para as pessoas. Mas antes, Jesus disse: dizei às pessoas que está próximo o reino dos céus. Nós, como igreja, temos o costume de abençoar outras pessoas quando necessário. Se alguém chega aqui precisando de alguma coisa, se temos ali na cesta de amor, nós não temos dificuldade em doar. Fizemos no ano passado aquela entrega de cestas básicas. Se alguns de vocês não sabem, esse ano nós doamos algumas centenas de peças de roupas que nós recebemos da Defesa Civil, nós doamos para a vila aqui atrás. Então, a assistência social da nossa igreja, ela está em alta. Mas o nosso foco é fazer com que essas pessoas entendam que por trás de tudo isso, existe um Deus que as ama. Existe um Deus que quer salvá-las, que quer fazer além do que encher a sua barriga ou tirar de si a necessidade, ou pelo menos dar para elas, né, o privilégio de não passar frio com aquelas roupas que foram doadas. Mas existe um Deus por trás que ama essas pessoas. E nós, como igreja, somos instrumentos para que elas possam ser abençoadas. Mas não isso é o principal, é a mensagem do Evangelho. Aqueles que chegaram aqui no ano passado para receberem as cestas básicas, antes de mais nada, eles ouviram a palavra de Deus. Colossenses 4:5, alguém leia para nós, por favor. Colossenses 4:5. Quem achou pode ler. Andai com sabedoria com aqueles que são de fora. Os mais antigos vão se lembrar de uma dileta senhora que morava aqui do lado da igreja. Quando se parava o carro aqui do lado, ela falava algumas palavras amorosas de baixo calão para os irmãos da nossa igreja. Os mais antigos vão se lembrar disso. Teve algumas vezes que ela já chegou a tentar riscar o carro dos irmãos simplesmente porque parava o carro do lado. Às vezes dava vontade de retribuir na mesma moeda, na verdade. Mas nós nunca fizemos. Nunca retribuímos o mal com o mal. Aconteceu uma vez que um outro vizinho que morava aqui, que lamentavelmente não está mais entre nós, mas ele não gostava que os irmãos da igreja paravam aqui, por um tempo ninguém parava lá. O nosso vizinho aqui teve alguns visitantes que pararam o carro lá. O rapaz riscou todo o carro dos visitantes do nosso vizinho, achando que eram dos irmãos da igreja. Me lembro, meus irmãos, que nós orávamos pela salvação dessas pessoas. Orávamos para que Deus agisse no coração delas, mas nós nunca retribuímos o mal. Nunca fizemos assim. Isso é uma maneira de nós, como igreja, demonstrarmos que nós somos diferentes. Mesmo quando dentro de nós aflora aquele desejo de retribuir as injúrias que nós sofremos. Então, nesses anos, nós tivemos situações que nós passamos e Deus tirou essas pessoas. Por um tempo, foram provações que nós passamos. Graças a Deus que ninguém teve qualquer prejuízo em relação a essas pessoas, mas são só exemplos de como nós devemos agir com sabedoria frente aos desafios que nós temos. Em quarto lugar, meus irmãos, nós temos o desafio do cumprimento da missão que nos foi incumbida. Você deve saber de cor, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Qual é a missão da igreja, meus irmãos? Levar o Evangelho a todos os confins da terra. Talvez nós aqui não vamos sair e vamos lá para Cabrobó do Sul para pregar o Evangelho. Mas a nossa responsabilidade é pregar no lugar onde nós estamos inseridos. No bairro onde nós moramos, na rua onde nós estamos, para os nossos vizinhos, demonstrar o amor de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Então, algumas coisas nós precisamos nos lembrar referente a esse desafio da grande
o cumprimento da missão? Primeiramente é compreender a grande comissão. A grande comissão é a base da nossa missão, ou seja, fazer discípulos ensinando a palavra de Deus. É isso que Cristo diz para nós. Mas também, meus irmãos, é ter a interação, ou pelo menos ter a intenção de ganhar pessoas para Cristo. Se você, se eu, se nós não entendemos que pessoas precisam de Cristo, nós vamos ficar indiferentes. Todos aqueles que foram na semana passada lá na Expo Inter viram a indiferença das pessoas em relação ao Evangelho. Foram feitas, meus irmãos, 50 mil sacolas para serem entregues. Até hoje à tarde, com as igrejas que foram lá entregar, chegamos ao número de 11.900 sacolas, mesmo com toda a dificuldade que nós temos. Porque hoje em dia, pessoas, quando você falava, aqui tem o folheto da palavra de Deus, quando alguém me perguntava, o que é isso daqui? Eu dizia, é uma sacola que tem um folheto que vai falar do amor de Deus para você. Alguns recebiam, outros simplesmente não queriam. Nós teremos o privilégio de novamente entregar as sacolas agora no dia 20 de setembro. Precisamos de pessoas que tenham essa visão de que em nossa cidade existem milhões de pessoas que não têm Cristo. Nós somos uma cidade de 2 milhões de pessoas, que talvez 99% ou 95% ou 90% das pessoas não conhecem Cristo. Então, como salvos em Cristo, nós precisamos sair da nossa zona de conforto num feriado, sair das nossas casas e irmos lá para o Parque da Harmonia, entregarmos a palavra de Deus. É difícil você entregar a palavra de Deus com aquele cheiro de churrasco, mas é necessário. Porque pessoas estão perdendo a sua vida diariamente. Estava vendo que um rapaz de uma banda famosa, ontem, lá no Rio de Janeiro, foi confundido com um traficante, tomou um tiro na cabeça. Não faleceu. Mas é a violência que nós estamos passando. Pessoas, ele não morreu. Mas pessoas, meus irmãos, sofrem infortúnios todos os dias. Eu realmente orei por ele, para que ele possa viver e ter a oportunidade de conhecer Cristo como seu Salvador. A gente nunca pode desejar o mal para as pessoas, até mesmo para aqueles que nos fazem o mal. Que estão nas esferas maiores do nosso governo. Pessoas que, infelizmente, querem o mal de cada um de nós, mas precisamos orar para que eles possam ser salvos. Em quinto lugar, meus irmãos, eu já disse para vocês que nós devemos perseverar na fé. É um desafio que temos como igreja. Devemos ser unidos em Cristo, desafio da unidade. O desafio da relevância, sermos relevantes em nossa sociedade. O desafio do cumprimento da missão que nos foi dada por Cristo e finalmente, o desafio de esperarmos em Cristo. João capítulo 14, versículos 2 e 3. É um dos versículos mais sublimes. Eu realmente sugiro a vocês todos, anotem esse versículo na sua Bíblia. Esse é um daqueles versículos que devem nos trazer esperança nos momentos aonde nós não vemos esperança. Aonde o nosso coração, ele treme, aonde o nosso coração, ele sangra nos momentos de dificuldade. É um versículo que nós devemos ler sempre, porque é o Salvador, é o nosso Senhor que está nos dizendo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós. Imagine, meus irmãos, qual cena maravilhosa, o dia que nós fecharmos os olhos nesse mundo e o Salvador nos receber de braços abertos. Nenhum dos problemas que nós temos nesse mundo se compara à glória que nós temos em Cristo. Aqui não está dizendo que o Zé da esquina foi preparar um barraco para nós. Está dizendo que o nosso Salvador preparou um lugar especial para que nós estivéssemos com Ele para todo sempre. Se em nossos momentos de fraqueza nós lermos
a promessa de Jesus de estarmos com Ele para sempre, o nosso coração precisa ser confortado com isso. Deus, Ele não deixou de ser soberano em tudo aquilo que Ele permite nas nossas vidas, mas existe um propósito. Existe um propósito que muitas vezes nós não podemos entender, mas Ele disse que vai nos buscar. Independente, meus irmãos, dos desafios que nós enfrentamos, nossa esperança está em Deus e em sua promessa de um futuro glorioso para aqueles que o amam. Mantenhamos nossa esperança firme em Cristo. Vamos para Apocalipse 22? Vamos lá? Poderíamos ler todo Apocalipse 22, mas nós só leremos versículos de 1 a 6. Último capítulo da Bíblia, do último livro da Bíblia. Conforte o seu coração, meu irmão e minha irmã, nessas palavras. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Vamos ler versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Sabe, meus irmãos, quando nós começarmos a estudar sobre o sofrimento, vocês vão entender que não existe cristianismo sem sofrimento. Que um faz parte do outro. Nesse mundo, cada um de nós vamos passar por situações que nós nem imaginamos. Algumas fáceis, outras difíceis, algumas suportáveis, outras quase insuportáveis. Às vezes nós veremos as pessoas que nós amamos sofrer. Às vezes somos nós que sofremos. Mas o que Deus nos diz é que haverá um dia onde todo o sofrimento ele vai ter fim. Onde nós estaremos num local contemplando a face do Deus Todo-Poderoso. Para mim, é maravilhoso saber. O sol é maravilhoso, meus irmãos. Num dia de inverno, o sol é maravilhoso. Mas na eternidade não vai precisar de sol, porque a glória de Deus vai iluminar todas as coisas. Todos os nossos problemas, eles se tornam secundários diante da grandiosidade do nosso. É por isso que o cristão, ele não pode esmorecer. Ele não pode murmurar contra tudo aquilo que acontece, porque Deus Todo-Poderoso, Ele está por trás de todas as nossas lágrimas. Ele está por trás de todo o nosso sofrimento. Porque existe um dia onde a esperança, ela reinará sobre todos nós. Se essa é a nossa esperança como cristão, tudo aquilo que nós passamos torna-se minúsculo. Porque a glória que há de vir, nós não temos ideia. Nós não podemos mensurar aquilo que nós seremos em Deus. 5 desafios, meus irmãos. Perseverarmos na fé, sermos unidos em Cristo, sermos relevantes nesse mundo como igreja, cumprirmos a missão que nos foi incumbida e esperarmos a volta do nosso Salvador. Se até hoje, nesses 35 anos, nós temos esperado nisso, é isso que vai nos dar força para nós esperarmos mais 35 anos. Talvez
quando essa igreja completar 70 anos, alguns de nós não estaremos mais aqui. Alguns ainda estarão, de cabelo branco ou sem cabelo. Né, Eduardo? Mas que a glória de Deus, meus irmãos, e a graça de Deus esteja sobre cada um de nós. Sabemos que são desafios reais que nós temos para enfrentar, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a oração, o acesso direto ao nosso Pai. Temos o Espírito Santo que habita em nós. Então temos todas as ferramentas que nos ajudam a prosseguir e a vencer esses desafios. Então que nós como igreja possamos confiar em Deus e que Ele derrame sobre nós, em nossa igreja, sua graça para enfrentarmos todos esses desafios, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Senhor, Tu sabes que não são dias fáceis. Tu sabes as lutas que nós temos como igreja, como famílias, como crentes, as quais eu sei que o Senhor tem nos permitido por propósitos que talvez não sabemos, mas que devemos confiar. Eu sei que as lutas como igreja, elas nos fortalecem para sermos um só diante de Ti, um só corpo unido. Mas que tudo aquilo que também nos ocorre, ó Deus, é importante para que nossa fé esteja cada vez mais firmada no Senhor e dessa maneira possamos demonstrar a nossa fé aos nossos irmãos. Então, ó Deus, baseado nesses princípios, nesses desafios, que esta igreja esteja neste local, se o nosso Salvador não nos vier buscar por mais 35, 70, 105 anos, por todo o tempo, segundo a Tua vontade. Mas que enquanto estivermos aqui, sejamos conhecidos pelo amor pelo Senhor, pelo amor uns pelos outros, pelo interesse em sermos relevantes em nossa sociedade, em nosso bairro, pelo desejo de anunciarmos o Evangelho e pela esperança de um dia estarmos na Tua presença. Direciona, ó Deus, os nossos corações, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, mas que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, que a nossa esperança esteja somente em Ti. É o que nós agradecemos ao Senhor e lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.